Deus do céu. Também tudo, tia. Não come nada que está aí na frente, não. Aguenta um pouquinho mais. Bom, gente, vamos terminar o nosso conteúdo, que eu vou passar também a tarefa, né? Para vocês apresentarem semana que vem, tá? Então, vamos lá. Bom, na aula anterior, nós já conhecemos o tempo da natureza, certo? Certo. Ficou alguma dúvida do tempo da natureza? Não. Né? São os fenômenos naturais que acontecem, né? Que não podemos impedi-los de acontecer. As fases da lua, o crescimento de um vegetal, de um animal, né? De um ser humano, nós vimos isso. Falamos do tempo cronológico? Sim. Sim, né? Sim. É o tempo que é marcado pelo quê? Pelos relógios e calendários. Relógios e calendários, né? Ele marca aquele tempo. O homem criou esses dois instrumentos para marcar exatamente o tempo, né? Nós vimos que lá na antiguidade, lá no período da pré-história, não existiu isso, porque eles não tinham necessidade de marcar o tempo. Então, não tinha. Acontecia o dia e a noite, mas eles não faziam nada para marcar. Eles não faziam agricultura. Então, quando o homem começa a plantar, ele vai sentir a necessidade de formar um calendário para o período que ele vai plantar, o período mais fresco, né? Mais chuvoso, porque se ele plantar com esse verão todo que está aí, que não chove, o que vai acontecer? A semente vai morrer, né? Então, ele vai organizar um calendário, gente, a partir da agricultura. Então, aí surge o calendário. E mais tarde, alguém, né? Depois a gente vai falar sobre isso, alguém vai criar o relógio para marcar o tempo. E essa criação do relógio, a pessoa que cria um relógio numa praça. Não é que todo mundo ia ter relógio, as pessoas só iam ver a hora se passasse naquela praça, né? Aí também a gente tem o relógio de sol, né? Tem outros tipos de relógios, né? Então, vimos aí sobre o tempo cronológico. Chegamos a falar do tempo histórico? Sim. Então, o tempo histórico é aquele que nós vamos perceber a passagem do tempo, né, analisando transformações e permanências. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, a cidade de São Gonçalo, né, a cidade de São Gonçalo, o primeiro português que chegou na região, né, há 4, 5 séculos atrás, foi Gonçalo Gonçalves. Ele chega nessa região de São Gonçalo, né? E aí com ele vem outras pessoas. A igreja da matriz de São Gonçalo, ela foi originalmente construída lá perto da Praça Zé Garoto, porque aquele, entre aspas, né, valão que a gente vê ali, na verdade, já foi um rio grande, aonde pequenas embarcações poderiam chegar até ali, vir da Baía de Guanabara e entrar ali. Olha só como o tempo passou, o progresso vai chegando, e hoje, infelizmente, o rio virou um valão, né? Porque as pessoas jogam os seus esgotos, jogam tudo ali dentro daquele rio. Mas imagina 4, 5 séculos atrás, era um rio navegável, que despejava sua água na Baía de Guanabara, né? Então,
a região de São Gonçalo, ela aliás, ela não tem a característica desse período mais. Ela tem a construção de uma igreja, que, na verdade, nem é a original, né? Depois foi levada para ser construída onde é hoje mesmo, ali no centro de São Gonçalo, mas houve isso aqui que a gente está falando, houve transformações, né? A cidade cresceu, as ruas começaram a surgir, as construções, né? Oi? Então, a gente tem aí esse crescimento. Em algumas cidades históricas, não houve transformação, porque tem um órgão público chamado o IPHAN, é o Instituto de Patrimônio Histórico, que ele fala sobre tombamento, né? Tombamento, a gente pensa que é tombar, jogar no chão. Nesse órgão, tombamento é preservar. Então, são cidades históricas que não pode ser modificada. Quer dizer, o órgão foi criado bem depois desse exemplo que eu falei, né, da chegada desse português na região, bem depois. Então, houve um crescimento, né, imenso na região e não se preservou a cidade com a história dela, né? E aí a gente tem algumas cidades em Minas Gerais, né? Ouro Preto, Congonhas, Mariana, Ouro. Então, essas cidades, elas estão lá do mesmo jeito que elas foram construídas no século XVIII. Então, esse órgão diz que é o quê? Patrimônio histórico fez o tombamento. Se você comprar uma casa lá em qualquer cidade histórica, você não pode mexer em nada por fora. Você não pode trocar a janela, tem que estar daquele mesmo jeito. Você pode modificar dentro de casa, mas por fora ela tem que permanecer daquele mesmo jeito. Tá? Para manter o quê? A característica de quando ela foi construída, certo? Então, existem fatos históricos que não houve transformação. Outras já tiveram transformação, como eu dei o exemplo da cidade de São Gonçalo, que houve uma transformação. Então, deixou de ser histórica. A cidade de Petrópolis. Quem já foi a Petrópolis aí? Eu já. Eu já fui. Isso. Então, cidade de Petrópolis, né, cidade de Pedro, Teresópolis é a cidade de Teresa, sabiam? Então, aí a cidade de Petrópolis, ela é considerada uma cidade imperial, por quê? O imperador Dom Pedro I mandou construir aquela casa onde é o museu, né? Porque quando estava muito quente aqui no Rio de Janeiro, ele ia para lá com a sua família ficar lá o período do verão. Mas a cidade teve mudança. A cidade, as construções, o museu, os palácios que tem lá, e são do mesmo jeito que foram construídos, mas a cidade teve transformação, né? Foi criado prédios, o comércio, o asfalto, isso tudo fez com que a cidade mudasse. Então, houve uma transformação ali. E os fatos, o tempo histórico, ele vai marcar isso. A transformação ou a permanência, tá? Ok, gente? A gente tem aqui a moda. Olha aí, meninas. Essa moda aqui é a moda atual? Não, não é a moda atual. Né? Então, a gente percebe aqui o chapéu, Não, tio. o chapéuzinho, né? Todo mais ou menos do mesmo estilo, né? As roupas bem diferentes também. Isso aqui é mais ou menos da faixa de 1930, por aí, né? Era a grande moda. Gente,
a gente pode observar muito o tempo passar pela moda. A moda é ótimo para a gente fazer pesquisa, né? A moda é fantástica. Aí a gente tem aqui, né, nesse período bem lá atrás, olha essa aqui. Né? Aqui, imagens tiradas, né, de um museu, e aí a gente tem roupas gregas, egípcias, aqui da época, vamos dizer, europeia, já do século XVII, XVIII. Fala, quem ia falar? Rian. Tem Fala, até um Rian. quadro da Mona Lisa ali. Ah, sim, porque a imagem, né, foi fotografada, os vestidos estavam todos numa cabine de vidro, né? E aí os quadros que estavam do outro lado da parede também apareceu, né? Então nós temos essa observação. Meninas, vocês já se viram vestidas nesse calor? Não. Não. Vocês já imaginaram se a gente estivesse com essa roupa agora? Íamos derreter ali dentro, né? Então, olha a moda, como é que ela é bem diferente. Aqui, no período da Grécia Antiga, né? Egito, aqui já mais ou menos no século XVII, XVIII. E essa aqui? É atual? Sim. Né? Uma moda mais atual, né? Serve para trabalhar, para passear. Então, olha como é que a gente percebe o tempo. Quando a gente, às vezes, pode ver, não sei, vocês aí devem ter, dos avós, fotografias só em preto e branco. Alguém da família de vocês? Eu tenho. Quem tem? Levanta o dedo. Eu tenho. Tiago, Larissa? Não. É Larissa mesmo? Eu tenho. É Larissa, isso. Então, são fotos de quem? Dos avós de vocês? Eu tenho uma do meu avô, tia, quando ele era pequeno. Eu tenho uma foto da minha avó. Ai, gente, desculpa, a conexão caiu aqui sozinha, tá? Eu tenho a foto da minha avó. Uma foto da Olha, minha avó. Maria, só um minutinho, Maria Augusta está mostrando. Essa é quem, Maria Augusta? É minha avó. Ah, sim, isso. Que quando se começou a No caso, deve fotografia, ser quando ela era jovem. Ela tá um pouco diferente hoje em dia. sim, quando se criou a primeira fotografia, as primeiras máquinas fotográficas, né, só saía em preto e branco. Né? Hoje a gente tem aí o celular, máquinas super modernas, uma qualidade maravilhosa, né? E aí a gente vê, quando a gente vê uma foto tipo essa que a Maria Augusta mostrou, a gente identifica logo que ela não é atual, não é verdade? Pelo estilo da foto, pelo estilo da roupa. Essa foto aí, Maria Augusta, a gente vai até utilizar ela como exemplo no outro assunto, quando a gente for trabalhar, como fonte histórica. Aí, na outro assunto, nós vamos trabalhar sobre isso. Isso que você está mostrando é uma fonte histórica. Entendeu? Aí nós vamos falar disso mais à frente, tá? O Museu do Louvre fica na França, Oliver. É um museu muito grande que, segundo pesquisadores, um dia não dá para você conhecer todos os compartimentos que ele tem. É muito grande. A Mona Lisa fica nesse museu. Sim. Bom, então vamos lá, só para prosseguir. Aí, então, vamos lembrar rapidinho, antes da gente fazer a tarefa de casa?
Então, vamos lá. Nós falamos que podemos perceber o tempo através de quê? Tá aqui os exemplos. Relógio, movimento relógio, e relógio e calendários. Isso. Ficou meio confuso? Eu vou fazer o seguinte: quando eu pedir agora, eu falo o nome, aí a pessoa fala um, a outra pessoa fala o outro, tá? Beleza. Então, nós vimos aí, né, o movimento aparente do Sol, as estações do ano, os relógios e calendários, né? Muito bem. Então, nós temos também aqui, vamos dizer aí, deixa eu ver, Maria Eduarda, sobre o tempo, nós vimos aqui que o tempo, em história, a gente analisa o quê? Pode ler para mim aqui, ó. Maria Eduarda, tá aí? Tá aqui. Isso, Maria Eduarda. Lê para mim aqui esse primeiro parágrafo. Em história, analisamos os fatos acontecidos no passado e estabelecendo relações com o presente. Isso, né? Nós vamos estabelecer o quê? Relações de coisas do passado, de fatos, objetos que foram utilizados no passado, mas que está ligado ao presente. E aí a gente vê o tempo, né? O tempo passado e o tempo presente. Isso, obrigada. E aí nós conhecemos o tempo da natureza, né? Então, o tempo da natureza, Isabela, você pode falar sobre o tempo da natureza? Isabela está aí? Deixa eu ver, então. Nicole, você vai falar para mim. Opa, você vai falar para mim aqui sobre o tempo da natureza. Você pode falar do jeito que você entendeu ou pode fazer a leitura também. Quando percebemos a passagem do tempo por meio da observação da natureza e do crescimento dos seres vivos, por exemplo. Isso, né? Quando a gente observa esse crescimento de todo ser vivo, a mudança da lua. Foi mal, tia, que tinha travado aqui. Ah, tá, desculpa, não tem problema não. Então, aí nós vimos os seres humanos, o seu crescimento, os animais. Então, Isabela, agora você fala para a gente sobre o tempo cronológico. Pode ler, tia, ali? Pode. Tempo cronológico. Ao longo dos anos, os seres humanos desenvolveram unidades de medidas para organizar o tempo, criando instrumentos como relógio e calendário. Isso, né? E isso vai ser o tempo cronológico, aquele tempo marcado, né? É o tempo exato, o dia, a hora, o mês. Ok, obrigada. Deixa eu diminuir aqui um bocadinho. Isso. E aí chegamos ao tempo histórico. Vamos ver. Oliver, você pode falar para mim sobre o tempo histórico? Sim, posso. Pode falar? Pode. Outra maneira de percebermos a passagem do tempo e analisando as transformações e as permanências nas sociedades ao longo dos anos. Isso. É utilizado como... Pode ler. É utilizado como recurso pelos historiadores para explicar os diferentes ritmos de transformações das sociedades ao longo dos anos. Isso. Olha só, essas transformações e as permanências, eles vão explicar, né, as diferentes formas de evolução das sociedades. Por exemplo, o grupo indígena é um grupo social, né? Grupos de nativos africanos é um grupo social. Quando você frequenta alguma igreja, você tem o grupo social
da igreja. Você tem o grupo social da escola. Olha só, quantos grupos. O primeiro. Alguém saberia me dizer, vai levantar a mão, qual é o primeiro grupo social que a gente pertence? Fala, Pedro. Grupo social da família. Isso, Pedro, o grupo da família. Então, é o primeiro grupo social. Aí depois a gente tem a escola, tem a igreja, tem, às vezes, no clube, ou da academia, ou do curso de inglês. Então, a gente está rodeado de grupos sociais com pessoas que não são as mesmas nos grupos, né? O grupo da escola é um, o grupo do curso é outro. Às vezes você tem 2, 3 colegas que é da escola que também pertence a esse grupo. Então, essas transformações vão explicar os grupos sociais, né? As suas mudanças, isso. Então, vamos lá. Aí nós vimos aí o exemplo da moda, né? Isso, como é que ela se modificou ao longo do tempo, né? E agora, meus amigos, olha só, primeira coisa, peraí, antes de começar, primeira coisa, não esqueça, eu vou até acrescentar lá para vocês anotar. Pode anotar aí a tarefa de casa no caderno mesmo, tá? Vão colocar a data de hoje, eu esqueci, desculpa de colocar, e vão copiar depois o conteúdo que a gente trabalhou, que vai estar lá na plataforma, lembra? A gente vai ter a aula e vocês vão copiar depois, tá? Então, Tia, oi, fala. quem tem agenda pode copiar na agenda? Olha, eu prefiro hoje, por esses dias, anotar no próprio caderno, porque aí já vai ficar ali o lembrete do que você tem que fazer. Mas, se quiser anotar na agenda, pode também. A preferência agora é no caderno, tá bom? Então, coloca a data de hoje. Deixa eu até acrescentar aqui. Eu botei o cabeçalho. Isso, o cabeçalho, ótimo. Posso fazer uma pergunta? Sim. Esse daí é o dever de casa que vai estar na plataforma para copiar? Não, você vai anotar ele agora. O que vai estar na plataforma é esse conteúdo que eu mostrei aqui hoje. Ô, tia, a gente lê ou precisa desenhar, tia? Calma aí. Copia tudo primeiro, para depois tia. eu explicar. Ô, tia, Oi. o João Pedro falou que pode printar a tela. Não, vai copiar no caderno agora. Tem tempo para copiar. É pequenininha essa tarefa, não precisa printar nada. Quando for uma coisa grande, tudo bem, mas não é necessário, dá para copiar. Vamos deixar a preguiça de lado, gente. Então, as informações da plataforma, do conteúdo, são essas aí. Copie tudo primeiro, né? Que eu vou explicar. Vou esperar, quem for acabando vai avisando. Acabei! Tia, o seu nome é Cucal ou você? Não sei. Oi? O seu nome? É Meu Cucal? nome? Eu sei que é Claudete, mas é Cucal ou você? Aqui, ó, tá aqui embaixo, a professora Claudete. Ah, tá. É porque eu não tinha visto. Tá aqui embaixo. Eu esqueci de fazer o cabeçalho aqui, tá, gente? Tem que escrever na plataforma, botar todas essas imagens aqui. Sim, sim. É bom para não esquecer. Para não esquecer. E vai copiar no caderno, né? Isso. Pode botar qualquer artefato histórico? Pode fazer o quê? Pode botar qualquer artefato histórico? Calma aí, vou explicar, Oliver. Deixa o pessoal acabar. Só um momentinho, vou dar vários exemplos.
E eu acho que eu estou escutando algumas barrigas roncando por aí. Tem barriga roncando aí, gente? Mas tá gritando já, tia. Nossa Senhora, não desmaia, não. O pior é que eu tô vendo meu pai, minha mãe, minha irmã comendo aqui do meu lado e eu não posso comer porque eu estou dentro de aula. A minha tá me batendo, tia. Tá certo, Maria. É. Daqui a pouquinho, tá faltando pouquinhos minutos. Já todo mundo aqui em casa já comeu, só falta eu. Eu já até adiantei o meu almoço de manhã cedo. É. Mas é só esse tiquinho aí para anotar, é coisa rápida. Eu vou explicar direitinho como é que vai ser feito. Esse assunto do tempo é uma parte desse primeiro capítulo. Aí, na próxima semana, a gente vai falar da linha do tempo, e aí, ó, a gente já acaba o primeiro capítulo. Os assuntos são... Tia, Oi? pode desenhar? Sim, vou falar sobre isso. Vou só esperar todo mundo anotar para falar tudo. Quando a gente está na sala de aula, gente, eu faço o seguinte. Quando a gente está na sala de aula, eu faço da seguinte forma. Eu peço para os alunos copiarem, depois todo mundo copiou, cruza o braço para a explicação. Aqui eu estou fazendo o contrário. Eu expliquei primeiro, para depois, no final, vocês copiarem. Aqui, eu acho que dessa forma funciona melhor. Acredito que todo mundo que estava na primeira aula está aí, né? A Adriele está aí? Não, né? Não, tia. Tá. E o restante, todo mundo está aí, da primeira aula e da segunda. Quem não veio é porque não veio mesmo, né? João Pedro Alves está aí? Oi, Ah, tu estava na primeira aula, João Pedro? tava. Ah, tá, porque eu não coloquei presença para você. Por isso que é bom Acabei de copiar. confirmar. O restante, todo mundo que assistiu, a primeira está aí, né? Matheus Sim. Silva não está aí, não, né? Não. Tá. O restante, todo mundo está. Isso. Yasmin está aí, Yasmin? Yasmin, cadê você? Será que ela teve problema? Tia, eu acho que ela só entrou na primeira, porque ela não apareceu na de matemática também. Ah, tá. De repente foi algum problema que ela não conseguiu ficar. Tô sentindo tô sentindo um cheirinho de comida do vizinho. Tia, aqui já começou o almoço, só eu que não tô comendo. Terminei. Aqui em casa todo mundo já comeu, todo mundo já lavou a louça, só falta eu. E vocês vão ter que lavar o prato de vocês, hein? É isso aí, tem que ajudar também. Fala, João, todo mundo. Terminei. Isso é o de menos. Tem que colaborar. Quem acabou? Levanta o dedo. Eu. Cadê? Cadê? Isso, acabaram. Tá faltando quem? Falta Acabei. terminar ainda. Acabei. Tiago, Pedro. Ok, Júlio.
Tia, O restante pode abaixar a mão. Luane, acabou? Isso. Eu já acabei, Tem- tia. Já acabou? Mais alguém aí está terminando? Pedro está terminando, está no finzinho? Levi Eu já acabou? acabei já, tia. Já acabei já. Eu também já acabei. Isso. Acho que falta só Pedro Henrique. bem. Maria Augusta acabou? Já acabou? Sim, já acabei. Tá. Acho que só Pedro mesmo que está terminando. Só Pedro Henrique, gente? Pode ir, tia. Não, tem que esperar você terminar. Tiago também está terminando. A gente aguarda uns minutinhos, tá tranquilo. Professora, Oi. você já fez o chamado? Pablo? Fiz na primeira aula, Pablo. Não, é Oliver. Sou não, tia. É Oliver. Isso. Pô, tá me chamando de Pablo, tia? Sou tão feio assim, não. Porque ele também acho que fez uma pergunta ao mesmo tempo. Ah, tá. Não, tá. Eu falei presente, tia. Ah, sim. O restante tá aí. O restante tá terminando Presente aí. pra você também, por causa que eu sou antes de Pablo. Tiago, tá no finzinho, Tiago? Rian, quer falar? Tá com a mãozinha levantada. Oliver tá com a mãozinha levantada. Quando esquecer a mãozinha, quando não quiser clicar na mãozinha, pode levantar a mão assim também, que eu vejo. Bom, gente, posso começar a explicar? Está terminando, Pedro? Tiago também está no finzinho, Tiago? Pedro já acabou já, tia. Tá, então tá bom. Então vamos lá. Olha só, né? Pesquisar, recortar e colar no seu caderno imagens sobre o tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico. Então, você vai procurar, olha só, muita atenção. Pedro, vamos lá prestar atenção. Você vai procurar imagens do que nós trabalhamos hoje. Exemplos de tempo da natureza. Gente, pode ser um de cada. Não precisa ser um monte, não. Eu estou pedindo umzinho só de cada. Tempo da natureza, às vezes você vê até na revista que você tiver em casa, às vezes tem algum livro velho que possa recortar, ou se puder imprimir. Se você não puder tirar de revista, de livro ou imprimir, olha o que nós temos aqui, ó, que é isso? Quero ouvir. mãos. Para as mãos funcionar, eu não preciso de energia elétrica, eu não preciso de tinta, eu não preciso de nada que a impressora precisa. Se você não conseguir, eu não consegui nada de figura histórica. Fala, Rian. Eu queria saber se quando você falou que é um desses três, é para fazer apenas um só? Não é para fazer os três, não? Não, é para fazer os três. Você vai arrumar uma imagem de tempo da natureza, um do tempo cronológico e um do tempo histórico. Tá? Um de cada. E aí você vai colar a imagem e vai escrever do lado. Tempo da natureza, o outro tempo cronológico e o outro tempo histórico. Tá? Então, se não conseguir a imagem no papel, faz um desenho representando aquela imagem que você gostaria, dá um coloridozinho, né? Faz uma imagem direitinha. Eu sei que nem todo mundo é desenhista, eu também não sou, mas às vezes eu quebro o galho fazendo alguns improvisos. Então, só que a gente vai fazer direitinho no caderno. Então, posso fazer os três desenhados? Sim,
Não há nenhum problema, tá? O importante é não deixar de fazer. Então, você fez, colou no caderno, né? E aí escreveu do lado o que você identificou, né? É a identificação de tipo de tempo, né? Caso não consiga encontrar imagens, pode desenhar e colorir, né? Depois que você fizer a tarefa de casa, você vai lá na plataforma e copia o conteúdo esse que nós trabalhamos. Só não coloquei as imagens, tá? Tá bem arrumadinho lá. Aí você copia o conteúdo no caderno, certo? Então, professora, aí os alunos falaram assim, professora, eu vou ter que enviar? Não. Espera aí, Oliver quer falar, Rian? Fala, Rian. Esqueceu a mãozinha? Oliver, quer falar alguma coisa? Eu quero. Fala. Sim. Eu posso botar alguma pintura no cronológico de um artista? Uma pintura, mas essa pintura ela tem que estar. O tempo cronológico é marcado com o calendário e o relógio. Você pode até colocar uma agricultura mostrando ali o período daquele. Foi uma colheita feita no inverno, por exemplo, na Europa ou em algum lugar. Tem que dar uma identificação, tá? Entendeu? Tá bom. Entendi. Então, gente, olha só. No tempo histórico, você pode. Eu dei um exemplo do tempo histórico, eu dei o exemplo da moda, que você viu passar do tempo. Mas você pode colocar, por exemplo, professor, eu tenho uma revista, um livro velho aqui, que tem a chegada de Pedro Álvares Cabral lá em Porto Seguro. Tem essa imagem. Posso colocar? Sim. É um tempo histórico. É a imagem que você tem da região, ou a cidade de Porto Seguro, ou, por exemplo, o 7 de setembro, né? Então, a extração, uma mina da extração de ouro no século XVIII. Então, são fatos históricos que você vai colocar lá em tempo histórico. Basta colocar um só. Vocês viram que eu coloquei da moda, coloquei vários. Foi só para vocês terem o entendimento de como é o passar do tempo na moda. Então, você pode colocar dessa forma, o tempo histórico sendo marcado professora, tem o enforcamento de Tiradentes, tem a praça aonde ele foi enforcado, pode colocar, certo? Deu para entender sobre o tempo histórico? Sim. O tempo da natureza é muito fácil e o cronológico é marcado. Por exemplo, como eu falei aí, o tempo, por exemplo, deixa eu ver, Camille, qual foi o dia, mês e ano que você nasceu? 22/6/2009. É de junho, né? 26 de junho de 2009. Então, esse nascimento é um tempo cronológico. Você pode colocar uma figura de quando você era bebê, uma foto de quando você era bebê, lá no tempo cronológico. Por quê? Aí você escreve o dia, mês e ano. Você está marcando ali o dia, mês e ano que você nasceu. Então, é o tempo, né? Hoje você está com 10, 11 anos, mais ou menos, né? Então, é o tempo passando, quer dizer, foi o marco do dia, mês e ano que você nasceu. Então, se vocês quiserem colocar uma foto de quando vocês nasceram, bebezinho, lá no tempo cronológico, também pode. É marcado o dia, mês e ano que você nasceu. Tudo bem, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Sim, um detalhe. Professora, eu fiz. Aí, como é que eu vou mostrar a você? Você vai mostrar o dever de casa na câmera. Ontem eu não comecei Professora, Oi?
Fala. Fala, Maria Augusta. Maria Augusta ia falar? Está desligado o seu áudio. Professora, minha mãe, ela vai usar esse computador para dar aula. Posso sair da aula ou tem mais alguma coisa importante? Fala alto, mano. Então, Minha mãe, ela vai usar esse computador? Tá não, professora. Tá ligado. Tá bom. Eu já expliquei Minha tudo. mãe, ela vai... Eu entendi. Posso sair da aula? Tem alguma coisa mais importante? Não, só vou finalizar aqui, só Maria Augusta. Então, você, quando fizer a sua tarefa, vocês vão me amostrar. Vocês vão me amostrar aqui na tela. Eu vou aumentar a câmera aqui e vocês vão me amostrar a tarefa feita na tela. E ganhará pontos. Pontos de participação. Semana que vem, segunda-feira, aquele que me amostrar a tarefa feita, eu vou chamando pelo nome, e aí você vai me amostrar e eu vou aqui anotando um sinalzinho de mais, que esses serão pontos para ser somado lá como trabalho também. Então, toda vez que tiver uma atividade para casa, ó, tem pontuação para aqueles que fizerem, tá bom? Então, não deixem de fazer. Se a gente estivesse na sala de aula, eu também faria isso, porque eu sempre faço. Eu ainda não tenho o meu caderno, mas, ó, esse aqui é o caderno do ano passado, vou mostrar a vocês aqui, só para vocês terem a ideia de como é que eu marco as atividades. Aqui, ó, tá bem confuso, porque tem tanta coisa escrita, ó. Aqui, ó, eu boto o nome de vocês, né? A data, é que eu botava a presença aqui, e aí aqui tem um monte de nota. E tem as pontuações dos trabalhos, 1 ponto, 1,5 ponto, de todas as atividades. Então, eu faço, para cada turma, eu faço uma folha de anotação. Quando tiver trabalho, eu vou colocar ali, o trabalho vale quantos pontos? Aí vou ver vocês apresentarem o trabalho também aí para mim na câmera. Tá ok? Certo, gente? Alguma dúvida? Foi tranquilo a de hoje? Certo. Então, quando nós falarmos semana que vem, na segunda a gente vai ver a tarefa de casa. Na terça, a gente vai finalizar esse conteúdo com a linha do tempo. Vai ser bem legal também vocês conhecerem a linha, como se trabalha a linha do tempo. Aí a gente vai falar de calendário, porque nós temos o nosso calendário, é um calendário cristão. Nosso calendário é um calendário cristão, que ele marca as coisas antes de Cristo e depois de Cristo. E aí nós vamos conhecer detalhes dessa linha do tempo, desse calendário. E aí, gente, a gente já finaliza o conteúdo do capítulo 1. Olha como foi legal. Foi suave. Viu? Entenderam por que eu não tenho como fazer revisão do conteúdo do ano passado? Porque são coisas novas que nós estamos trabalhando e que mais à frente nós vamos utilizar, né? Vamos utilizar o tempo histórico, vamos falar do tempo aí, vamos falar no outro capítulo das fontes históricas, vamos conhecer, que também são coisas que vocês já sabem, mas não sabe com os nomes que nós vamos aprender. Ok? Então, está todo mundo aqui, né? Então, essa tarefa... Desculpa, está me dando soluço. Essa tarefa é para a semana que vem, segunda-feira, eu não coloquei a data aí, mas quem quiser pode colocar. É para o dia 8, a tarefa de casa, tá? Pode escrever aí para não esquecer. Viu, Rian? Pode colocar aí, Rian, que é para o dia 8, a tarefa de casa, o dia 8. Aí, no dia 9, nós vamos fechar esse conteúdo primeiro. Ok?
Tá bem tranquilo? Ok. Foi bem tranquilo. Quem quiser rever a aula, né? A aula vai estar lá na plataforma. Quem quiser ouvir de novo a música do tempo, né? Que nós assistimos também vai estar lá. Pode ouvir ou pode pesquisar para aprender a cantar, gostou da música, né? O nome está lá sobre o tempo, né? O conjunto é Nenhum de Nós. Então, você também poderá procurar aí, botar lá no Google dessa forma que você também vai achar, bem tranquilo. E aí, gente, como a professora fala, Nossa Senhora, não é? Ela fala pelos cotovelos, Nossa Senhora. Ô, tia, eu posso ter aquele tipo, tempo da natureza, eu vou copiar aqueles textinhos ali. Pode desenhar ou tem que desenhar? Ah, quando você for copiar o texto, pode desenhar, você à vontade. Tá bom. Tá bom? Tá. E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo. Tudo tranquilão Sim. mesmo? Sim. Bom, e como eu fiz a chamada, né? Acredito que só a Yasmin que não ficou para essa aula, né? Professora, De repente ela teve problemas com a internet. Só ela, o restante tudo ficou. Só vou conferir, tá? Quem está presente. Oi. Fala, Rima. Você perguntou agora para anotar o dia 8 de fevereiro? Para anotar o dia que você, do dever de casa. Né? Você perguntou agora? Pode colocar lá onde você anotou o dever de casa, tarefa de casa para o dia 8. Tá. Tá? Isso. Então, vou colocar aqui, mesmo a Maria Augusta, que já saiu antes, não tem problema, não. Eu sei que ela estava na aula. Então, quem está na aula? Bruno, Caroline, Isabela, João Pedro, Júlio, Camille, Kathleen, Larissa. Esses nomes que eu estou falando, se vocês falarem assim, professora, essa pessoa não assistiu a segunda aula, aí no final vocês falam, né? Só para eu anotar. Laura, peraí. Isso. Cadê? Laura, Letícia, Levi, Luane, Maria Augusta, Maria Eduarda, Micaela, Nicole, Oliver, Pablo. presente. Pablo, Pedro Henrique, Rian, Thaísa. Thaísa tá aí? Tá. Cadê Thaísa? Tia. Nem lembro de Thaísa. Deixa eu ver. Ainda não estou guardando, não, gente. Thaísa tá aí? Tá. Cadê ela? Cadê a Thaísa? Tia, eu posso sair já? Minutinho. Thaísa, Tiago, Vinícius, Yasmin. Então, só Yasmin que saiu, né? Kathleen tá aí? Sim. Tá aqui. Tia. Tá bom, então. Todo mundo está presente aí, né? Tá bom, gente, ok. Só que a gente, hoje, ainda vou liberar mais esses minutinhos aí, mas a gente tem que pensar que a aula vai até 12h50, tá? Por isso que na hora do recreio, faça um reforçozinho, né? Até o nosso organismo se acostumar com esse horário, tá bom? Hoje, estou dando essa aliviada, vou liberar aí 5 minutinhos antes, tá bom? Semana que vem a gente fica direitinho. Até 12h50, ok? Eu me disse 50 já aqui. Me disse 50. Desculpa, é mesmo. Eu só me disse 52. Beijo para vocês, adorei a nossa aula, a participação de todos. Vamos continuar assim. Tchau, tia. Tchau, tia. Tia, tchau. Beijo para vocês. Olha, Tchau, tia. Dorme com Deus. Tchau. Tchau, tia. Tchau.